Bom dia, boa tarde, né? Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Caio, eu sou da CloudWalk. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente fez a nossa solução de Treasury e basicamente como a gente está fazendo a nossa implementação de Banking lá na empresa. Bom, eu sou Tech Lead do time de Banking da CloudWalk. Esse sou eu, obviamente. Eu sou organizador, um dos organizadores da Go Rio, né, a comunidade de desenvolvedores de Go no Rio de Janeiro. Eu sei, para quem é do Rio, a gente está devendo o evento, vai voltar, eu juro. Está só um pouquinho atrasado. Eu adoro open source, automação residencial, e agora eu comecei a me perder para o vício de teclado mecânico. É caro. Bom, eu adoro café e vinho. Se alguém tiver sugestões aqui, eu sei que aqui tem vinícolas sensacionais, então pode me recomendar. Bom, a CloudWalk, ela, para quem, o que é a CloudWalk? Vocês estão vendo ali, eu estou com roupa da Infinity Pay, o que é uma coisa, outra. A CloudWalk ela é uma fintech, a gente começou o projeto de CloudWalk lá por 2015, mais ou menos, a gente fazia software para POS. Aqui no Brasil a gente produziu software para Samap, para outras adquirentes. A gente, em 2017, mais ou menos, fechou um contrato com a maior adquirente do Chile, né, a Transbank. Então, a gente estava com o nosso software rodando na grande maioria dos POS no Chile. E esse período fez a gente aprender várias coisas sobre como é que trabalha como adquirente, quais são as necessidades do cliente, o que realmente o empreendedor procura, né, quando ele vai procurar uma maquininha, um adquirente. E em 2019, a gente decidiu que a gente ia fazer a nossa própria adquirente e começou o projeto do Infinity Pay. Em 2021, a gente se tornou um unicórnio, né, passou aquele threshold de 2 bilhões de dólares. A gente acredita muito na tecnologia de blockchain, então a gente criou um token próprio, que é o BRLC. Esse token ela é uma stablecoin, então ela é 1 para 1 para o real. E basicamente toda a nossa operação, majoritariamente a nossa operação, ela funciona em contexto BRLC. E a gente já transacionou mais de 50 milhões de reais em BRLC na nossa plataforma. E então, o que é, afinal, o Infinity Pay? Né? O Infinity Pay nasceu como uma adquirente, mas a gente está se tornando, aos poucos, uma solução financeira mais generalista. Então, a gente quer não só ser uma maquininha de cartão, a gente quer ser uma solução de banco, a gente quer ser uma solução de cartão, para entregar uma plataforma completa para o empreendedor conseguir fazer as vendas dele, conseguir gerenciar o negócio dele. O nosso serviço de adquirência tem a menor taxa do mercado. A gente faz a antecipação em D+1, né? Então um dia útil para entregar o dinheiro das antecipações para o cliente. A gente tem um serviço de cartão de crédito pré-pago. A gente tem uma operação de Pix já, sem custo para o vendedor, então ele pode fazer na maquininha, como ele pode fazer uma transferência normal, ele não paga nada para poder fazer isso. A plataforma já tem mais de 20 milhões de compradores que estão circulando. A gente está em mais de 450 mil comércios no Brasil e em mais de 5 mil cidades. Tudo está rodando, novamente, nesse contexto de blockchain ali. E a gente desenvolveu a nossa própria blockchain, eu vou comentar mais um pouquinho isso mais para frente. E o objetivo disso tudo é se tornar um self-driving bank, né, que é deixar o cliente, não só merchant, não só um vendedor, uma loja, uma empresa, como cliente normal, pessoa física, poder ter um controle global das próprias finanças e usar a gente mais como uma forma de poder se comunicar com botar assim, a arquitetura tradicional de banco do Brasil e do mundo. Bom, como vocês podem imaginar, a gente tem, para integrar com a blockchain, a integração em si não é complicada, mas para poder fazer a integração desse mundo de financeiro com mais de 40 anos, com as tecnologias novas como a blockchain, é um desafio de engenharia bem interessante. A blockchain ela foi pensada, principalmente a forma como a gente implementou, ela foi pensada para fazer operações puramente financeiras. Ela é um nosso ledger, um livro caixa que a gente usa. E ela tem certas limitações na estratégia de como ela foi implementada, que acaba mudando um pouco como a gente pode trabalhar com ela. Um exemplo comum, transações bancárias normalmente têm metadados. Então,
se você faz uma transação de Pix, você tem um contexto de metadado específico do Pix, e que vai ser diferente de outro contexto de metadado de outro tipo de transação, TED, um TEF, um boleto. E então, para salvar esse tipo de contexto, a gente salva a informação do contexto em um banco separado e tem a informação transacional dentro da blockchain. E a gente faz um relacionamento usando o hash da transação, o índice da transação, para todos os efeitos. Só que a gente vai trabalhar com diversos bancos. Então, a gente precisa, para poder gerar um extrato, por exemplo, conseguir acessar vários bancos diferentes, mais os dados ali da blockchain, para poder trazer essa informação sumarizada para o usuário. Mesmo que a gente faça isso num cenário ideal, que eu até vou comentar mais para frente, que é isso em background, para isso ser rápido, a gente precisa obrigatoriamente estar acessado em diversos pools de bancos diferentes para poder agregar essa informação. E para fazer isso, né, a gente também vai precisar de um ambiente de desenvolvimento consistente, porque é um banco, para todos os efeitos, então você não quer ficar pensando muito se o sistema do seu banco é consistente o suficiente. Ele tem que ser consistente, se não for, é um problema gravíssimo. Então, a gente precisa de consistência no desenvolvimento, a gente precisa de um cliente, né, para fazer a comunicação com o protocolo Ethereum, que é a base da nossa blockchain. Precisa ser fácil de testar, porque, verdade seja dita, todo mundo aqui é desenvolvedor, a grande maioria, então, se for muito complicado de testar, vai faltar teste, se faltar teste, a gente vai ter problema, novamente, banco, não queremos isso. Ele tem que ter auto-observabilidade, porque eu quero saber tudo o que está acontecendo, então, novamente, é uma missão crítica, então, se acontecer qualquer gargalo, eu quero poder reagir isso o mais rápido possível. Documentação, a gente tem tanto clientes internos quanto externos, e o time é bem reduzido, isso é uma coisa que a gente tem na empresa. O time hoje de banking são 3 pessoas para todos os efeitos, e a gente quer manter isso reduzido mesmo, mas a ideia é conseguir gerenciar isso rápido. E para fazer isso rápido, então, a gente tem que ter estratégias espertas para poder fazer a documentação. E tem que ser fácil de manter. Novamente, 3 pessoas. Se for um código muito complicado de manter, isso eventualmente vai ficar deprecado e a gente não vai ter mais controle disso. Então, esses aqui são basicamente os desafios que a gente tem que abordar. A primeira coisa que a gente foi pensar era a tecnologia. A CloudWalk em si, ela começou muito forte com Rails. O início da empresa a gente usava muito. O Rails é sensacional para prototipação. Então, a gente já tem uma experiência muito grande com Rails. O grande problema é que a gente acaba esbarrando nas limitações do Rails, nas particularidades do Rails. O Rails é uma linguagem com muitas indireções, por exemplo, que ela faz basicamente um monte de mágica para funcionar. Não o Ruby com o Rails, perdão. Mas isso acaba sendo muito legal para desenvolver as coisas rápido, mas muito facilmente você vai perder o controle do que está acontecendo. Outra coisa, um colega do Enjoy comentou ontem, o Rails tem 250 mil formas de fazer a mesma coisa. O que você vai gerar discussões ali que às vezes não são tão produtivas para o desenvolvimento das features em si, mas mas eu gosto de fazer um for assim e você gosta de fazer inline. Esse tipo de discussão não vale muito a pena. Rust é uma linguagem também que a gente gosta bastante. A nossa blockchain ela foi desenvolvida em Rust. A questão do Rust é que a curva de aprendizado é muito alta e a gente acabou esbarrando num cenário que, se a gente precisar fazer certas alterações, ela é uma linguagem um pouco pesada de manter. O Rust é sensacional para a gente fez, ele está rodando, a gente vai esquecer que ele está lá. O código vai ficar rodando lá para sempre, aí você tem um borrow check para salvar a memória e tal, tudo bonitinho. Só que, no momento que eu preciso fazer várias alterações, e normalmente são um produto novo, então a gente está aprendendo a fazer as coisas, descobrindo e falando isso aqui não funciona tão bem, então o código está sendo mexido várias vezes, o Rust ele acaba pesando um pouco para a gente. E, novamente, time de 3 pessoas não vai escalar muito bem isso. E a gente chegou no Go. Go, ele fica bem no meio termo entre o Rails e o Rust. O Go, ele tem uma curva de aprendizado, mas ela não é tão extrema. É uma linguagem fácil de manter, mas ao mesmo tempo ela tem recursos nativos. O tooling do Go é muito bom. Isso até é uma comparação, o tooling do Rust, pré-compilação é sensacional, pós-compilação deixa a desejar. Enquanto a partir do Go, pré-compilação é ok, pós-compilação sensacional. Então a gente tem debugger, a gente tem profiling, como o colega falou agora há pouco. E a gente decidiu então ir para o Go para poder seguir com a nossa solução.
E ele já mata dois dos nossos problemas. Go tem coroutinas, então a gente pode fazer pools distintos de conexões com bancos de dados. E ele é consistente, né? O Go é uma linguagem mega opinativa, ela não vai deixar você ter tanta liberdade criativa para desenvolver a mesma coisa, mas isso é muito bom porque gera uma consistência e uma simplicidade para ler o código muito grande. Então, qualquer um que tem uma mínima noção de Go pode pegar qualquer projeto em qualquer arquitetura, vai bater o olho e vai conseguir entender porque ele é bem fácil de ler. E aí a gente precisa do nosso cliente para blockchain. Explicando aqui, eu vou falar bem por alto, tá, como é blockchain, não vou entrar muito nesse detalhe, mas basicamente o blockchain ele é uma rede de nós que estão conectados numa arquitetura P2P, vamos chamar assim, não é exatamente P2P, mas é praticamente a mesma coisa. E o legal dele é que ele é absurdamente resiliente e consistente. O protocolo da blockchain é consistente e a arquitetura de rede da blockchain ela é resiliente. Então, ela garante para a gente alta disponibilidade e consistência. Quando a gente fala de banco, sensacional, não tem coisa melhor. A nosso projeto da nossa blockchain, a gente não fez ela do nada, a gente fez ele baseado no projeto open source chamado Substrate, que é a base, o nosso projeto é basicamente um fork do Substrate, com alguns ajustes que a gente fez para poder tratar as constraints que o Banco Central define para a gente poder usar. Não tem nenhuma alteração, botar assim, a nível de protocolo, é mais coisas pequenas mesmo, ajustes que a gente faz pontuais para manter. Mas é o tipo de coisa que a gente pegou, subiu, está rodando, está lindo. Esse nosso cara, né, nossa blockchain, ela é aberta. Hoje qualquer um daqui pode pegar, entrar aqui nesse link, que é o explorer.mainnet.io, consegue ver a blockchain funcionando lá, os blocos sendo gerados, as transações acontecendo, tudo obviamente anonimizado. Só que você consegue interagir, inclusive criar os seus próprios contratos e começar a usar a nossa blockchain para poder rodar as coisas de vocês. A blockchain ela não tem gas, então vocês podem ficar à vontade. A questão dos validadores ainda está limitado a gente, mas a ideia é realmente no futuro a gente juntar com outras instituições para poder aumentar essa chain e conseguir colocar os validadores em outras instituições. Mas nesse momento, só com a gente mesmo. Como eu falei, né, a nossa blockchain é o Ledger e o nosso token ele é o que representa o dinheiro. Um BRLC igual a R$1. A gente faz todas as nossas transações em BRLC e depois só muda o nome de BRLC para real. Que não é muito diferente do que qualquer banco hoje faz. Né? Se você for qualquer outro banco comum aí, vai ter num post um inteiro que vai estar representando quanto você tem no seu saldo. A gente tem um token. Fundamentalmente a mesma coisa, a diferença é a tecnologia que está rodando por trás. A comunicação com a blockchain ela é bem simples. Eu botei server porque eu sou burro, eu esqueci, mas imagina que é um client. Ele vai fazer uma conexão via socket, TCP direto, usando o protocolo RPC. E esse protocolo ele tem as características do protocolo da Ethereum. Né? Ele tem um formato específico para você fazer esse tipo de comunicação. Você pode fazer também, ele serve como web service, você pode fazer a chamada direta via HTTP, mas RPC para a gente é mais interessante porque não tem que ficar fazendo 200 mil handshakes para cada chamada que a gente só faz uma, abre lá, deixa o pool aberto e fica trafegando informação. Diminui consideravelmente a latência. E a gente faz essa chamada direto para um dos nós do Ethereum, no caso a gente tem um proxy, os nós ficam ali, mas enfim, isso é mais detalhe de implementação, de qualquer forma a gente vai estar conectado em algum nó e vai ficar pegando e mandando informação para ele. Para fazer essa comunicação com a blockchain, a gente usa esse carinha chamado @go, é um projeto open source, a gente tem alguns requests, alguns pairs que a gente abriu para eles, fazendo algumas solicitações, alguns ajustes aqui e ali. Ele é bem generalista, ele é super legal, porque ele é basicamente todo feito com base em interface. Então, você consegue customizar tudo que você quiser. Por mais que ele seja pensado para Ethereum, você consegue usar ele até para outras redes. E ele é super legal, é um projeto super maneiro. Quem estiver aí interessado, procurando projetos para Hacktoberfest, eles fazem parte também, e é um projeto bem legal e é interessante. Para mim, não tem outra lib melhor dessa em Go para poder interagir com o Ethereum. Então, já temos agora o nosso cliente de blockchain. E a gente novamente falou, tem que ser fácil para testar, time pequeno, simplificar a nossa vida. Bom, isso aqui é uma pirâmide tradicional de teste, acho que a grande maioria de vocês já devem ter visto alguma coisa assim, mas basicamente, quanto menor o grau de isolamento, fica mais barato você fazer o teste. Faz sentido, porque se você tem
uma infraestrutura, você não precisa levantar uma infraestrutura complexa para você executar um teste, você não vai gastar tempo tentando levantar a infraestrutura, porque já está tudo ali pontual. Então, para a gente, nesse início de projeto, faz muito mais sentido ter uma grande cobertura de testes unitários e poder executar esses testes e manter a garantia, né, que a aplicação está funcionando como ela deveria. E a gente pode deixar mais para o futuro, quando for os testes de integração, e aí realmente subir uma infraestrutura à parte e tal, fazer a conexão todo bonitinho. Mas nesse momento, fazer testes unitários é mais importante. E o Go tem uma estratégia muito boa e convencional, mas ainda assim sensacional para tratar isso, que é usando interface. Qualquer um aqui que já trabalhou com linguagem fortemente tipada, que baseada em orientação a objetos, já deve ter visto algum carinha assim, ou quem já trabalhou com C, é fundamentalmente a mesma ideia de header com protótipo de função. Essa interface, ela basicamente me estipula um contrato que eu vou ter que executar e qualquer outra struct que implemente métodos que sigam aquela infraestrutura, sigam aquele contrato, perdão, eles vão automaticamente estar implementando aquela interface. Então, um exemplo bobo, a gente tem a interface animal, que tem a função speak, a gente tem cachorro, que vai retornar uma all quando ele fala no speak, e gato, que retorna meow quando fala no speak. E a função interact with, que ela recebe a interface de animal. Quando a gente vai fazer um teste, a gente pode simplesmente aproveitar essa interface, criar um mock para ela e definir quais são. Isso aqui não é nada de inovador, o Go já tem isso desde o início, é o padrão nativo da linguagem, e as recomendações como você faz teste é basicamente assim. Só que, aí novamente aqui a implementação do teste, você basicamente vai fazer um mock, você fala, olha, quando chegar a função speak, você me retorna a minha string esperada, que é teste, e aí eu só garanto que está tudo certo. Oi? Tá. Aí você pode virar para mim e falar assim, pô, Caio, mas eu tenho 70 interfaces no meu projeto. Meu projeto é grande, tem 70 interfaces. O Go ele tem um gerador de mock baseado em interface, só que você tem que fazer ele pasta por pasta. E até da última vez que eu olhei, não tinha suporte ainda para o Go 18 com generics. Em contrapartida, a gente tem esse projetinho aqui também, um projeto open source, muito legal, chamado Mockery. Ele é uma CLI, funciona da mesma forma como a gente tem hoje com a CLI do Go para gerar o mockgen, só que ele funciona de uma forma mais espertinha, porque ele olha todos os pacotes no seu projeto e gera já um mock para todo mundo. Então, você não tem que ficar, esse mock nessa pasta alterou. Não, é só você rodar toda vez que você botar no CI, e aí ele vai atualizar todos os mocks para você e vai sempre garantir que está tudo atualizado bonitinho. Então, é uma coisa a menos para você se preocupar. Eita. Então tá, resolvemos agora testes. Como eu já falando, o código ele tem que ser muito bem observável, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da aplicação para poder garantir isso. E observabilidade é sempre importante, não só para a gente poder falar, está dando problema, como é que a gente conserta, mas isso aqui tem cara de que vai dar um problema. E com uma boa observabilidade, a gente consegue entender bem o que está acontecendo. Quando a gente fala de observabilidade, a gente geralmente fala de um tripé, que são métricas, tracing e logs. Eles são muito parecidos em alguns conceitos, mas eles têm particularidades ali, pontos que divergem de cada coisa ali, e também propósitos específicos para cada coisa. Log, ele é uma coisa um pouco mais contextualizada, né? Ele vai te dar um pouco ali mais o detalhe do que está acontecendo, uma mensagem para você identificar um problema. As métricas elas vão ser uma sumarização do que está acontecendo, então você consegue botar isso dentro de um gráfico, ver, entender, ver o comportamento ali em produção. E tracing ele é uma visão macro do workflow, então você vai conseguir ver exatamente quais foram os pontos que o seu código bateu, mas sem necessariamente aquele nível de detalhe do log, mas você sabe dizer, olha, bateu aqui, 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 demorou tanto tempo para fazer determinada coisa. Para log, todo mundo conhece, provavelmente, o Logos e o Zap são as duas libs mais comuns que você vê nos projetos por aí usando para fazer log. Elas duas implementam a interface de log nativa do Go, então elas são bem tranquilas para você usar em basicamente todo lugar e dentro de libs, que aceitam você passar um próprio logger. O Logos, ele é mais customizado, o Zap, ele acaba sendo mais performático. Então você tem que meio que escolher ali, ver qual é o trade-off que é mais interessante para o seu projeto. No nosso caso, a gente foi com o Logos, porque a gente precisava de algumas customizações no formato que a gente exibia os nossos logs. Métricas, não tem coisa melhor do que isso. Prometheus
ele basicamente, para quem não conhece, ele é um banco de série temporal. A ideia é você colocar os seus índices para ele poder calcular e contabilizar. E o Grafana, ele é basicamente um cara que vai exibir esses índices. Então, você consegue plotar os gráficos direitinho no Grafana, e esses gráficos vão ter a fonte como o Prometheus. Prometheus, ele para quem trabalha com projetos em Go, já deve ter visto, ele é um projeto em Go, provavelmente, mas ele é um cara que é muito fácil de você integrar, e ele é muito tranquilo de você pontuar e instrumentar a sua aplicação. Mas não precisa ser essa solução. Tem o New Relic também, tem o Datadog, todos fazem basicamente a mesma coisa, e a ideia é muito parecida. O legal do Go é que a runtime do Go é muito bem instrumentada, e ela tem hooks para você acessar em tempo de execução os dados da instrumentação da runtime, que basicamente significa que você, independente da tecnologia, independente do que se você quis instrumentar ou não, se você colocar isso no seu projeto e iniciar, ele automaticamente já vai estar instrumentando a runtime. Então, você já tem dado de graça, sem precisar fazer nada, sobre quantidade de coroutine, memória alocada, memória na stack, uso de CPU, basicamente todas as informações já vêm de graça com qualquer uma dessas soluções. E você consegue, novamente, identificar quando tem um problema só de bater o olho nesse tipo de coisa. Tracing é uma coisa um pouco... você não vê tanto, geralmente as pessoas esquecem, vão muito para métrica e log esquece o tracing, mas o tracing é uma parada muito legal porque você basicamente consegue identificar pontos no seu código onde tem potencial de melhoria. Então, por exemplo, a gente tem uma execução aqui, ele vai basicamente falando todo ponto que o meu cursor vai estar passando, todas as funções que foram chamadas e invocadas nesse meio do caminho, e os tempos dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma função que eu bato o olho e falo, pô, isso aqui está demorando bem mais do que deveria, um acesso a banco está demorando mais, isso pode ser indicativo para mim que às vezes eu esqueci de colocar o índice numa tabela. Então, o trace é uma coisa que ajuda muito você a identificar e você iterar rápido em cima do seu desenvolvimento de features para você ver formas de como você melhorar a performance daquele endpoint, ou os dados que você está trazendo, ou a forma como você está buscando aquilo. Então, ele é um cara muito legal. Infelizmente, para o tracing para o Go, a gente não tem uma forma muito transparente de fazer isso, né? A gente ainda tem que passar contexto para baixo, fazer o span, iniciar o span, fechar o span no final da função, de uma forma ainda um pouco manual. Existem discussões para poder usar a própria runtime para fazer esse tracing automático para a gente por baixo dos panos, porque a runtime faz o controle da chamada de função, mas isso aí está muito no âmbito especulativo ainda. Então, a gente tem que ser um pouco criativo. Normalmente, pensando ali naquele racional de, vamos tentar melhorar isso, criar uma abstração aqui para simplificar a nossa vida, a gente pegou uma experiência que a gente teve com o Rust, que é, por que não colocar o tracing dentro da nossa lib de log? Então, a gente faz uma abstração para log e já coloca o tracing junto. E aí a gente veio com isso daqui. Essa é uma função que invoca basicamente o log em qualquer ponto do código e a gente já inicia um span dentro dele se a gente passar um contexto. Está apaixonante que a gente passou um contexto, chama esse cara, ele vai virar e falar, beleza, tem um contexto aqui, eu vou criar um span baseado nele, atualizar esse contexto e retornar um endereço com um span junto com o meu logger. E aí, basicamente, o que eu preciso fazer na minha função é passar aqui, chamar o meu tracer, aí eu ganho o meu logger, que eu vou precisar para poder fazer minhas coisas e logar minhas informações, e eu passo um defer log.end para ele poder fechar o span no final da execução. E aí, cada log que eu gero aqui dentro, ele vai basicamente iniciar um evento dentro daquele span, automático, eu não preciso fazer, então eu já mato dois problemas com uma coisa só. Faço meu log, faço meu trace. Beleza. Então, agora temos observabilidade, temos testes, cliente para blockchain, um ambiente de desenvolvimento consistente, e a gente consegue lidar com múltiplos databases. Documentação. Novamente, time de 3 pessoas. Imagina se a empresa inteira está precisando saber qual é o tipo da variável que retorna no endpoint X. Não vai escalar muito bem isso daí. Então, a gente precisa de uma solução esperta para resolver esse problema. Novamente, a comunidade tem alguma coisa assim. Tem esse projeto chamado Swag. Ele basicamente faz o que o GoDoc faz, só que no racional de fazer para OpenAPI, no formato de OpenAPI.
A ideia é o seguinte, você vai colocar uns comentários nos seus handlers para poder exibir. Esses comentários, quando você roda a CLI do Swaggle, ele vai ler o seu código, todos os arquivos do seu código, vai procurar esses comentários e vai gerar uma documentação semi-automática para você no formato. Então, ele vai gerar um YAML no formato da API V2, OpenAPI V2. E esse cara, ele também vem com um handler para poder exibir essa documentação. Então, a gente basicamente faz isso. Eita, foi demais. Volta. Ó, ficou horrível para ler, desculpa. Esse aqui, ele vai basicamente gerar, você vai colocando esses comentários aqui, você fala para ele quais são os padrões, quais são as respostas possíveis, quais são os objetos que você pode retornar. Ele vai olhar os objetos e vai gerar para a gente essa documentação automática. Ele, no final, vai aparecer, isso aqui é a visualização dentro da visão do Swagger, né, que ele gera no handler que ele coloca, e você consegue, inclusive, executar e testar aquilo. Para a gente é sensacional, porque a gente só criou o endpoint, se algum outro time precisa integrar com a gente, qual é a documentação? Toma o link aqui, vê e abraço. Não precisa ficar chamando a gente toda hora para poder resolver todo tipo de problema. Ele também entra no detalhe ali de falar exatamente qual é o tipo daquilo e quais são os atributos que ele espera naqueles tipos específicos. Aqui para os erros. Então, documentação também resolvida. Beleza. Fácil para manter. Isso aí era um ponto bastante, foi uma discussão grande que a gente fez, porque a gente precisava que a aplicação fosse fácil para manter. Novamente, o histórico da empresa, os desenvolvedores já trabalhavam na empresa, tem muita experiência com Ruby, mas a gente estava querendo partir para o Go e teria que trazer ali alguma coisa e tentar diminuir aquela curva de aprendizado. Então, basicamente, a gente entendeu que, beleza, a gente tem umas regrinhas aqui de coisas que a gente quer fazer. Primeira coisa, a gente sabe que o nosso código ele precisa ser maleável o suficiente para um cenário de internacionalização. Isso vai acontecer, a gente sabe, então a gente já precisa pensar no longo prazo. A gente precisa disso para não ter que ter dor de cabeça de fazer reescrita lá na frente. Mas tem um problema, o time é pequeno, então se a gente for partir para uma solução de microserviço, talvez não seja tão saudável, porque se a gente tiver que manter 4, 5, 6 microserviços com um time de 3 pessoas, talvez ali a gente vai acabar brigando e tendo problema para poder manter aquilo no ar. Ele tem que ter um nível de abstração, porque para ter essa facilidade, eu não ter que ficar pensando, como é que eu faço essa implementação? Vou ter que fazer uma cópia desse pacote aqui para copiar para baixo. Não faz muito sentido também isso, então a gente tem que ter um nível de abstração para as coisas que realmente são genéricas, que a gente vai usar em vários pontos, acesso a banco, Kafka, sistema de fila, whatever, a gente tem que ter tudo isso bem montadinho, tem que ter essas abstrações. Mas a gente também tem que evitar side effects, porque a gente é um banco. E a partir do momento que a gente tem abstrações, a gente vai ter contextos semelhantes e contextos compartilhados que podem gerar side effects. Então, no final, a gente está com uma série de trade-off, é sempre uma série de trade-off, a gente vai ter que fazer escolhas para tentar resolver. O que a gente pensou? Em vez de tentar resolver coisas específicas, vamos tentar diminuir os trade-offs para ficar mais prático. Então, vamos pensar numa arquitetura que a gente consiga manter de uma forma que tenha os atributos positivos que a gente pega, pelo menos em parte, e no mesmo passo a gente tenta diminuir os atributos negativos. Não vai apagar eles completamente, mas vai conseguir diminuir. E aí a gente chegou nessa conclusão aqui. A gente pensou nessa arquitetura baseada na arquitetura hexagonal, mas com um componente a mais, que é esse componente de modules. Basicamente, esses modules eles são um análogo a produto, a gente pode colocar assim. Então, o nosso core vai ser um core bancário genérico, que a gente pode usar em qualquer lugar que a gente quiser. E os modules vão ser os produtos particulares daquela região. Por exemplo, o Brasil tem Pix, boleto, investimento. Agora, se a gente for para os Estados Unidos, vai ter o Zelle, vai ter transferência, vai ter cheque. Vai ter produtos diferentes e vai ter funcionamento diferente. O core vai ser igual, mas os modules a gente pode ligar e desligar à vontade e poder ir estendendo o mesmo code base do core, que vai ser realmente onde vai estar o grosso da aplicação, a maior parte da aplicação, e os modules que vão ter as particularidades, as coisas que vão gerar o extrato do cara no final, a gente pode ir fazendo e colocando isso de forma plugável. E a gente fez isso tentando fazer uma coisa mais espertinha. Então, por enquanto, a gente está fazendo dessa forma. A gente tem a nossa função de start, que vai ser chamada no main. A gente vai passar o nosso server, que é o server HTTP, que a gente vai usar e passar as rotas para baixo. E a gente passa essa lista de modules, que é uma variática,
que basicamente eu posso passar quantos modules eu quiser ali dentro na chamada dessa função. E aí eu vou retornar o core. E essa lista de modules, ela é por si só uma interface que ela tem que implementar essas 4 funções ali, que é name, start, getContext e getContextFull. Basicamente, o que esse getContext e getContextFull é basicamente a chamada para mim pegar o contexto daquele cara específico. Então, o que eu tenho? Dentro do meu core, eu vou ter uma função para pegar o extrato, e ele vai sair falando, olha, eu não sei, meu core ele é isolado, ele não sabe quem são os módulos. Ele fala assim, olha, eu quero que todos os módulos me deem o contexto. Aí todos os módulos vão, pegam o contexto como eles têm, eu recebo no meu core, o meu core vai, faz um merge daquilo e apresenta. Essa assim, é a estratégia que a gente tem trabalhado, ela tem funcionado até que bem, e não é necessariamente o ideal é a gente poder fazer isso em background, mas nesse momento a gente está um pouco ainda mais dinâmico, então isso aqui funciona melhor para esse momento agora. E basicamente é isso, eu tenho todos os meus módulos, posso ter quantos módulos eu quiser, posso ir criando um módulo para tudo que eu preciso, e ele vai funcionar. E aí, voltando aqui, né, a gente vai ter aqui esse cara, o meu core, ele é isolado, ele tem coisas que ele pode emprestar para os outros, ele vai ter recursos compartilháveis, mas os meus módulos, mas ele não sabe quem são os módulos. Ele só vai receber ali uma lista de módulos e está tudo certo. Os meus módulos, por sua vez, eles conseguem acessar os recursos do core, conseguem acessar os adapters via as ports, mas eles não sabem quais são os módulos do lado. Eles só sabem o contexto dele. Eu não sei se eu tenho um Pix, eu não sei o que está acontecendo com o boleto. Eu não tenho aqueles recursos. Se eu tiver um recurso compartilhado, isso tem que estar no core, porque aí é uma coisa que eu vou precisar em mais de um lugar. E aí, a gente volta para a abstração. O nosso usuário, o cara que vai estar desenvolvendo ali, eu não quero que ele tenha que lidar com a complexidade ou com o trabalho de ter que refazer a mesma coisa 250 mil vezes. Então, para simplificar isso, a gente fez uma série de abstrações de coisas que a gente achava relevante e para simplificar a vida do cara na hora que a gente estivesse desenvolvendo e realmente deixar a equipe de desenvolvimento focada no que é para fazer, desenvolver features para os clientes. E o cara que a gente acha mais interessante para começar esse processo era a comunicação com o banco. Comunicação com o banco de dados, ela em Go, quem está acostumado geralmente trabalha com um cara chamado Gorm. Gorm ela é uma ORM de Go, ela é uma das mais famosas. Ele basicamente tem uma API que é uma API em cadeia, por assim dizer, e você basicamente passa o seu módulo para lá, ele vai, pega o seu módulo e tenta retornar alguma coisa, faz um retorno direto para o ponteiro. E assim, funciona bem, só que você tem que saber exatamente qual banco para cada módulo específico. Isso para a gente não funcionava, porque a gente tem 4, 5 bancos conectados na nossa aplicação ao mesmo tempo. Então a gente precisava fazer uma coisa um pouquinho mais simples, e a gente foi para uma estratégia de usar repository, só que a gente queria deixar mais esperto ainda para o cara não ter que implementar aquele repository toda vez que ele vai criar um repository novo. Então a gente fez um negócio que a primeiro momento vocês vão olhar e vocês vão achar feio, que é esse troço aqui. Isso é uma interface gigantesca, e vai exatamente em oposto com o que tem um dos provérbios do Go, que é quanto maior a interface, mais fraca é a abstração. Só que tem um diferencial nesse cara que ele basicamente, essas funções são funções em cadeia. O que significa? Eu posso chamando elas e fazendo combinações de chamadas. Elas basicamente são, se vocês prestarem atenção aqui, eu sei que deve estar ruim de ler, mas basicamente são funções, são métodos do SQL. Então, eu posso fazer vários tipos de where, posso fazer um where, end, e fazendo essas combinações de chamadas. Esse cara daqui parece feio, mas ele tem um pulo do gato que é bem interessante, que é como a gente faz e implementa ele realmente. A gente não precisa de N implementações. Graças às generics, a gente pode ter uma única implementação e, basicamente, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Baseado nessa implementação, eu passo o tipo genérico, e o meu cara sempre vai retornar o meu tipo genérico que eu preciso para poder executar. Dessa forma, eu não vou precisar ter que ficar reimplementando isso 250 mil vezes diferente. Eu faço uma vez e eu só crio o meu model e falo para ele, olha, esse repositório aqui vai ter esse model conectado a esse banco, e eu coloco isso no início do meu projeto, ele vai jogando essa dependência para baixo, todo mundo consegue acessar aquele recurso específico, sem precisar ter que ficar recriando, chamando outra coisa, buscando por o desenvolvedor sabendo qual banco está em qual model. Isso aqui é basicamente como a gente cria. Eu crio meu módulo, que vai ser uma estrutura simples. Eu estou criando aqui esse tipo só para ter um alias, para ficar fácil para mim identificar no resto do código. Então, eu tenho esse alias aqui, que é um repository do tipo user, que é o meu módulo. E sempre que quando eu faço isso daqui,
Toda vez que eu chamar user repository, eu tenho todas as funções já implementadas para poder acessar o SQL. Então, eu vou ter esse cara daqui. Eu estou iniciando ele, eu inicio com uma função para iniciar global, passando qual é o módulo que eu estou usando, que no caso é o user, e passando a conexão de banco que eu tenho para esse cara. Logo embaixo é que eu estou usando. Então, eu tenho esse user repository, que é a variável aqui, ele já ganha a função findBy, que é a função que está dentro daquela implementação, eu passo a minha query e ele me retorna o meu usuário. E eu não preciso ficar me preocupando em reimplementar diversas formas diferentes a conexão e a interface para fazer essa conexão com o banco. Tem uma frase muito maneira do Titus Winters, no livro que é Software Engineering at Google. Ele fala que quando você escuta que a sua implementação ela está espertinha, e isso for vir como um elogio, isso aí é programação. Quando ela vem como uma acusação, isso aí é engenharia de software. E muitas vezes, às vezes, é mais interessante em ser engenheiro de software do que realmente um programador. Outros colegas falaram, na verdade, uma coisa parecida, que às vezes é melhor ser engenheiro de software do que programador, e isso é mais pura verdade. Você precisa pensar, principalmente quando a gente está desenvolvendo, em como fazer o nosso trabalho ser esperto. Então, a gente tem que sim ter soluções espertas, não é ter soluções obscuras que funcionam em cima de 10 mil camadas diferentes, é soluções criativas para poder acessar aquilo e simplificar a nossa vida durante o dia a dia de trabalho. Aí, a gente já conseguiu, então, resolver todos os nossos desafios, eu estou correndo contra o tempo, e em performance, a gente teve aqui a implementação que a gente fez, a gente tinha feito uma POC com o Ruby, ela estava batendo 120 ms, mais ou menos, no endpoint de extrato, e a nossa implementação caiu para 40 ms para ele poder fazer aquela coisa. Então, foi uma queda de 1/3 do resultado anterior. E a gente também viu melhorias consideráveis em memória, né? Ruby acaba com 490 MB ali, consome 450, 490, e a nossa solução em Go ali variando entre 150 e 170. Então, foi um outro melhora considerável com a nossa solução. E aí, o resultado é esse vídeo daqui. Foi? Ah, tá lá. Isso daqui a gente fazendo uma operação de Pix do nosso aplicativo de uma wallet para outra. Isso aqui não está sendo usado. A gente pode ter a opção de fazer isso via blockchain direto, mas nesse caso aqui a gente está fazendo com Pix. Scalônia, o colega está digitando devagar. Meu nome é Caio Everest, ele está demorando 4 horas para digitar. Desculpa. Aí ele está fazendo ali a transferência de R$5, apertou transferir, transferiu, ele vai atualizar o outro, já apareceu lá e está lá, bonitão. Um Pix feito de uma conta para outra. Essa execução demorou menos de 200 ms para ele poder executar de um lado para o outro. E é um ótimo resultado. Então, valeu, funcionou bem a implementação com o Go e a gente conseguiu um resultado bem positivo. Basicamente é isso.